Tá joia. Às vezes fica meio carregado. Eu vou deixar o microfone aberto. Isso, deixa o microfone aberto. Então, vamos lá, gente. Bom dia. Né? Obrigada pela participação de todos. Se o pessoal for caindo aí, vai voltando para o sistema, né? Para que a gente possa continuar a nossa discussão. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu achar aqui, compartilhar a tela. Para colocar os slides para a gente estar discutindo a questão da polifonia. Vocês estão vendo a minha tela? Começando a ver por enquanto. Tá aparecendo aqui meio turvo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, a cachorrinho. Deixa eu abrir aqui o slide. Então você está vendo o focinho do meu filho, você está me vendo, então. Porque quando a gente compartilha a tela, a gente perde, né, o contato visual com os coleguinhas. Sim. Esse cachorro é muito companheiro, viu? Tá aqui no meu pé. Fez doutorado comigo. Ixi, mais inteligente que muita gente que eu conheço. Cara, ele sabe latim mais de um idioma? Quando eu tinha que virar madrugada estudando, ele estava lá comigo. Muito companheiro. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu trouxe para vocês hoje o conceito de polifonia, de Bakhtin, para a gente discutir um pouco. Como eu fiz no encontro anterior, eu trago uma leitura bem simples para a gente poder, aos poucos, ir aprofundando nos conceitos, nas ideias dos pilares propostos por Bakhtin, para a gente entender como é que funciona a análise do discurso, como a gente pode utilizar o método de pesquisa, ou até mesmo para a gente entender as situações do dia a dia. Ontem eu coloquei no grupo do WhatsApp, o Harrison para mim. Se vocês tiverem tempo de observar, quem assistiu algumas análises do vídeo, né, apresentado da reunião ministerial pela Globo News, vários comentaristas estavam conversando, expondo suas ideias em relação ao vídeo. Então, aquilo, de uma maneira simples e simplista também, a gente pode dizer que não são formas de análise do discurso. E naquele processo eu gostaria de chamar a atenção para dois comentaristas, tá? Um é de gravata, se eu não me engano, o sobrenome dele é Ramalho, que ele fez uma colocação bastante interessante, dizendo que só o vídeo em si não era o suficiente. Aquela outra jornalista também, a Sadi, se não me engano o sobrenome dela, também falou a mesma coisa, que só o vídeo não seria o suficiente para um processo de investigação. Seria necessário acrescentar o que aconteceu antes do vídeo e o que aconteceu depois do vídeo. Então, isso tudo é parte do processo de análise de um discurso. Outra coisa que chamou a atenção também foi que hoje de manhã, no site do UOL Notícias, um dos comentaristas, um dos colunistas, colocou o seguinte, que embora Bolsonaro disse numa entrevista que ele estava se referindo ao general Heleno por conta da segurança da família dele e tal, ao analisar o vídeo, esse colunista do UOL diz o seguinte, que, na verdade, a linguagem corporal do Bolsonaro o entrega, porque ele, na verdade, estava olhando, ele se direciona a Moro, ele olha para o Moro. Por isso que no processo de análise do discurso, a linguagem corporal deve ser levada em consideração também, porque nós não nos comunicamos somente por meio dos sons que emitimos em campo de palavras, nós nos comunicamos com o corpo, com gestos, com olhares, com sorrisos. Enfim, a gente se manifesta, nós nos comunicamos de diversas formas. Né? Outra interessante também, dentro ainda falando dessa questão do vídeo,
divulgado ontem, uma das jornalistas lá da Globo News destacou uma frase para analisar, né? Quando ela disse o seguinte, que o Bolsonaro teria dito que não ia esperar a prejudicar, vou falar assim para não falar o palavrão, né? Não esperar prejudicar os familiares e amigos. Então, ela destacou somente essa frase para explicar que a palavra amigos poderia se indicar que tinha uma outra intenção, uma vez que a Constituição é clara em relação à proteção do presidente do Supremo. Então, tudo isso, gente, é análise do discurso. Quando você destaca um trecho de uma fala para você fazer uma análise dos pormenores, do que pode estar subjacente, quer dizer, nas entrelinhas daquilo ali, ou todo, o antes, a fala e as consequências que vem depois, tá? Então, vamos agora falar um pouco dos pilares. Então, gente, análise do discurso do Bakhtin, tá? Bom, se tiver alguma coisa que vocês queiram dizer, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá certo? Bom, a análise do discurso do Bakhtin tem 3 pilares. Patrícia, Oi? isso que você falou aí, o Jornal Nacional fez. Não, é isso que eu estou falando. É muito interessante a gente parar para olhar isso, entendeu? Porque são análises do discurso. Por isso que eu coloquei no grupo, né? Para, gente, aproveita aí quem está assistindo e já vai vendo como é que funciona a importância da análise do discurso. Né? E, ó, Bakhtin, polifonia. A análise do discurso tem vários, tá? E tem 3 pilares que são muito importantes, tá? Que é a polifonia, o dialogismo e a intertextualidade. Quando a gente faz a análise do discurso, seja na entrevista, seja... Professora, rapidinho. Tem alguém digitando aí que tá causando um ruído de fundo. Não sei se está com o microfone aberto e digitando, não sei. Então, pessoal, é assim, como aqui fica fechada a câmera, eu não vejo, certo? Então, assim, se alguém tá me ouvindo ao mesmo tempo precisando fazer alguma coisa em paralelo, porque isso é super normal nesse momento que a gente está vivendo, não tem problema, tá? Só desliga o microfone para não interferir. Então, voltando. A polifonia, o dialogismo e a intertextualidade. Esses são considerados 3 pilares, vamos assim dizer, da teoria proposta por Bakhtin para análise do discurso, tá? E agora a gente vai caminhar um pouquinho para entender que, ao mesmo tempo que são coisas completamente diferentes, esses pilares estão extremamente ligados um ao outro. Nesse diagrama simples que eu coloquei aqui para vocês, vocês podem ver, né? Polifonia, dialogismo, intertextualidade. Tem momentos em que eles se tocam, momentos que eles estão bastante evidentes, assim, separados, e aonde eles, né, todos os pontos se tocam, ali ocorre o discurso, que nada mais é do que um conjunto de enunciados. Lembre-se que enunciado não é frase. Uma maneira simples também para a gente entender o que é enunciado é o argumento que nós utilizamos, tá certo? Enunciado é o argumento. Então, quando a gente está conversando com alguém, mesmo que seja para contar uma fofoca, tá? Nós vamos construindo nossos argumentos para a gente contar. A gente não é só um simples relato, é um relato que passa pela nossa ótica. Então, para isso, precisa de construção de argumentos. Então, o nosso discurso, que é a fofoca que a gente está contando para o colega, nada mais é do que um conjunto de argumentos para fazer a pessoa entender, compreender, concordar, tá? E esses argumentos são os enunciados. Então, esses 3 pilares, eles são muito interrelacionados, mas acontece que eles carregam concepções e conceitos bastante diferentes, e a gente precisa entender em profundidade como que funciona cada um, tá? Não só porque a gente, com a intenção de empreender a análise do discurso, mas para a gente entender também como que isso interfere na construção da subjetividade, ok? Vamos falar primeiro, então, sobre dialogismo, tá? Assim, não existe uma hierarquia entre esses pilares, tá?
Não existe uma hierarquia. Eu, na hora que eu estava montando, construindo essa aula aqui com vocês, eu simplesmente procurei fazer uma construção que caminhasse de uma maneira que ficasse mais fácil para todo mundo compreender, tá? Então, o pilar, o conceito de dialogismo proposto por Bakhtin, ele vem da palavra diálogo, é óbvio, né? Que significa uma conversa, uma interação entre todos os sujeitos. Dentro da filosofia, ele é um método proposto por Sócrates para fazer um estudo das relações por meio do diálogo, mas para Bakhtin, o dialogismo, tá? Ele só se constitui por meio das relações entre os sujeitos que vão conversando entre si, argumentando, né? E nessa conversa, nesse diálogo, a gente concorda, a gente discorda, a gente complementa a fala do outro. E nesse processo a gente constrói a nossa subjetividade. Por isso que, voltando lá para o Vygotsky, todas as relações são mediações e todas elas, de uma certa forma, possuem uma intenção pedagógica. Porque quando nós conversamos, entendeu? Como eu e o Vitor, a gente estava conversando aqui antes de a gente começar essa aula, eu contando, argumentando, ele também, tal. O que nós estávamos fazendo? A gente estava concordando, a gente estava complementando a fala um do outro. Ele estava me falando sobre exames e falsos positivos e falsos negativos, quer dizer, ele estava me permitindo construir a minha subjetividade. Quando ele me passa essa informação, me faz refletir sobre ela. Né? Pensando, puxa vida, imagina a quantidade de pessoas que realmente podem estar doentes e receberam um falso negativo, mas ao mesmo tempo, né, quantas pessoas que aí estão preocupadas porque receberam um falso positivo. Então, tudo isso é parte do processo de construção da subjetividade por meio do dialogismo, tá? Então, o dialogismo e a sua relação com a polifonia, tá? Eu não vou aprofundar agora no dialogismo, porque nesse momento, nesse sábado, nós vamos conversar sobre polifonia, tá? Então, qual é a relação do dialogismo com a polifonia? Então, os discursos, eles são constituídos por enunciados, que carregam muitas vozes. Na aula anterior, né, Bakhtin, Primeiras Impressões, gente, só um minuto que eu vou fechar minha janela, porque tá passando um carro de som, só um minutinho. Porque a aula assim na internet tem dessas coisas. Mas eu não sei se resolveu muito, porque Alagoinhas aumentou bastante o número de casos de Covid, mas o povo não sossega em casa. Então, vamos lá. Aula passada, nós estávamos falando sobre enunciados, né? Nos enunciados, o que nós vimos? Enunciados são os argumentos que nós utilizamos, né? Nos diálogos, nas conversas, só que esses argumentos, eles não surgem do nada. Esses argumentos, eles carregam muitas vozes. Por quê? Porque eu trago para a minha fala as ideias de outras pessoas que eu ouvi, coisas que eu li, né? Coisas que eu estudei, conversas entre duas pessoas e dali eu tirei uma conclusão para mim, faço a minha releitura, tá? De uma maneira que não foge muito do sentido, mas eu atribuo um novo significado a isso. Então, o enunciado, ele traz muitas vozes, mas essas vozes, elas precisam dialogar entre si, certo? Então, o dialogismo, a sua relação com a polifonia está aí, tá? Os enunciados são constituídos por múltiplas vozes. Quando eu argumento durante uma conversa, uma discussão, mesmo que seja uma conversa descontraída, eu não trago somente a minha voz, eu trago tudo que eu li, que eu escutei, que eu vivi, sem modificar o sentido, mas atribuindo um novo significado. Mas que para isso fazer sentido, essas experiências, tudo que eu ouvi, tudo que eu li, eles têm que conversar entre si, têm que se complementar de alguma forma. Então, essa é a relação entre dialogismo
e a polifonia, certo? Agora eu trago uma reflexão para vocês e peço que vocês liguem os microfones para a gente comentar, tá? Que vozes podem estar presentes na seguinte afirmação e como elas dialogam entre si? A afirmação é, né, o enunciado, eu não sou homofóbico, tenho até amigos que são gays. Eu lembro da frase de minha mãe. Ela dizia, fulana é gente boa, só é escurinha. Nossa Senhora, essa é triste. Você consegue perceber a quantidade de vozes que estão presentes aí? Ele é, pela frase aqui, ele é homofóbico, só que ele não se dá conta disso, né? Ele tenta passar que não é. Ô, Romilson, esse negócio aí do escurinha... Romilson, eu gostei mais da sua frase, repete ela, por favor. Minha mãe que dizia, fulana é boa pessoa, só é escurinha. Vamos analisar a frase do Romilson, que eu acho que tem mais vozes aí. Por quê? Ela dizia que não era racista, não. O mais, ele traz uma ideia de contradição, né? Então, quando você diz assim, tipo, ela é gente boa, apesar do fato, mas, né? Então, tipo assim, se diz assim, se aquela escurinha esperava-se que não fosse uma pessoa gente boa, mas contraditoriamente ela é gente boa. É o que parece que está no discurso implícito, né? Exatamente. Então, ali, vocês percebem nessa fala que o Romilson trouxe para a gente que existem muitas vozes. Perdão. Existem muitas vozes. A gente percebe a voz, né? As vozes que apontam quais são as características que uma pessoa, né? Uma pessoa boa, vamos assim dizer, né? Para não falar cidadão de bem, que infelizmente sofreu aí uma ressignificação terrível, né? Que uma pessoa considerada boa na sociedade precisa ter, né? Quais são as características que essa pessoa precisa ter? Ao mesmo tempo, mesmo sendo muito contraditório, por alguma razão, essas vozes estão dialogando entre si. Vocês perceberam isso? Sim. Por alguma razão, essas vozes, porque é muito contraditório. A fulana de tal tem todas as características que se espera de uma pessoa que seja uma pessoa boa, uma pessoa legal, enfim, né? Uma cidadã. Porém, né? Pena que ela é negra. Então, existe alguma coisa que permite o diálogo entre duas coisas tão diferentes. O que vocês acham que deve estar aí no meio que permite esse diálogo? Não, repita repita a pergunta. É o seguinte, a pergunta é o seguinte, pessoal, todo mundo é chamado a falar agora, tá? Não é só o Romilson não que é o dono da frase. Romilson, na frase que você citou, né? Fulana de tal é muito boa, pena que ela é escurinha, é isso? Isso. Então, são duas coisas que, como colocou o Vitor, são bem contraditórias. Porque a primeira parte da frase, né, da primeira parte do enunciado, vamos assim dizer, a primeira parte do enunciado, mostra que essa pessoa carrega todas as características que a identificam como uma cidadã. Sim. Né? Porém, a outra parte do enunciado, né, mostra uma coisa diferente, traz uma questão de preconceito, traz racismo, né? Traz uma certa ojeriza. Então, a minha questão é que eu quero fazer por quê, o que tem que permite que essas duas coisas tão contraditórias consigam estar presentes no mesmo enunciado? Eu diria que, no meu grosso modo, né? O impacto para mim inicial como é que podemos dizer, a mudança de gerações, né? A briga de gerações, um dos impactos aí
que mostra, deixa eu me expressar melhor, né? No caso de minha mãe, né? Ela viveu uma geração, foi criada, assistiu, né? Se desenvolveu em uma determinada geração, e agora ela está presenciando, no caso, quando ela dizia essa frase, né? Que ela não está mais entre. Oi? Pensei que tinha alguém falando aí. Tem alguém Então, falando? Desculpe, foi porque eu esqueci que o microfone estava ligado. ah, então, no caso dela, isso aí, conflito de gerações. Uma das coisas que eu poderia apontar, né? Ela foi criada naquela determinada geração e ela agora está numa geração que contrapõe, entre aspas, né? De modo geral, contrapõe aquela ideia da geração anterior. Então, passou a avisar ou relativar aquela carga, né, de herança cultural que ela recebia ou recebeu, ela usava o termo, né? Só é Sim. escurinha, né? Vitor, quer comentar? Eu quero até aproveitar aí o que ele falou, né? O tempo muda realmente, mas a cultura ela ainda está enraizada, né? Então, talvez ela já compreenda assim, ó, eu não posso mais falar tão diretamente o que eu penso em relação a pessoas de cor, né? Pessoas negras. Mas eu vou usar, né? Não, mas apesar de... É a mesma coisa você pegar pessoas antigas que eu dizia assim, ó, hoje em dia se você falar mal de homossexual, você pode ir preso, você pode ter que pagar uma multa, então todo mundo fica quieto. Mas você junta uma roda de 3 desses caras, longe de todo mundo. Basta o primeiro passar um gay ali e falar assim: ó, pra lá que desgraça. Pronto. Todo mundo vai ter o mesmo diálogo preconceituoso. É um absurdo, como é que pode um negócio desse e tal, tal, tal. Então, quer dizer, é o que você falou aí, né? Uma cultura antiga que acaba se chocando com os novos questionamentos que a gente tem hoje em dia, as novas formas de dialogar, né? Mas que ainda continua enraizada dentro do ser aquele preconceito, ele não deixa de existir por causa de leis ou por causa de uma conscientização de quem está chegando agora, né? Ele vem ainda com uma tradição antiga. Concordo com vocês dois. Adriana, Jamile, querem participar? Pro, Oi. Oi, então o fale, Emília. discurso reflete, aquilo que você falou, o discurso reflete a intertextualidade, as construções culturais e históricas que ela vivenciou, mas que ainda permanecem arraigadas no discurso. Concordo. É Evanice que está falando, né, Evanice? É. Conheço só a voz já. Eu ainda me confundo muito com os nomes. Então, pronto. Oi. Além do. Tudo bem, desse contexto maior, o contexto cultural da sociedade, eu acredito que a família também ela impõe muito essa questão do discurso. Ela ensina desde de criança que azul é de menina e rosa é de menina. Que menina brinca com boneca e menino brinca com carrinho. E aí, a partir disso, esse discurso, a criança vai internalizando esse discurso, essas práticas e o discurso, essa mentalidade, e ela vai crescer dessa forma. Se então, ela vê um homem com rosa, e cultura. ela vai achar que ele está errado, que não é normal, que isso e aquilo. Então, assim, a família também tem que desconstruir esse pensamento, passar a ter cuidado no que vai ensinar, no caso, as crianças, para mudar essa cultura, né? Tão preconceituosa ainda. Esse discurso que a gente vê muito ainda na mídia e ao redor no nosso bairro, né, onde a gente vive. Então, vocês viram, então, exatamente como que a cultura, né, e crenças distorcidas, muitas vezes elas funcionam como uma espécie de amálgama, né, de uma massa que permite que coisas tão contraditórias façam parte de um mesmo enunciado. E isso revela, assim, preconceito, né? Isso revela, enfim, toda essa carga ruim, né? Que pode estar presente na relação entre as pessoas. Eu venho de uma família, né? Minha mãe é descendente de italianos que vieram da Itália para o Brasil, e a família da minha mãe é extremamente preconceituosa, extremamente preconceituosa. Então, essa frase que o Romilson acabou de citar para a gente, eu ouvi, né, várias versões parecidas, vamos assim dizer, né?
sempre menosprezando a pessoa por conta da cor da pele, por conta da cultura, enfim. Pessoal, alguém mais quer fazer algum comentário? Ou posso tocar para frente? Eu Não, vou. pegando esse gancho aí, Oi. eu Pode falar. só, né, fazendo uma amarração aí, né, e lendo esses autores que eu estou fazendo aqui no meu trabalho, né, lendo Daniel Goleman e aquele vencedor do prêmio, por exemplo, Daniel Goleman, ele fala que um dos problemas da nossa, ele é voltado à educação emocional, né? O trabalho dele é falar sobre a inteligência emocional, né? A Sim. educação, no caso, é a inteligência emocional. O livro dele volta para isso. E ele fala que uma das coisas, um problema nosso, é a falta de educação emocional. Por quê? Porque a gente resiste a assumir que estamos errados, né? Sempre é assim. E até para o nosso psicológico, a gente temos bloqueio. E aí ele usa algumas travas bem interessantes, se alguém depois quiser ler Daniel Goleman, é bem interessante. Que Ah, sim, inteligência emocional. Eu tenho algumas obras dele aqui em casa. ele ensina alguns gatilhos para a gente destravar. Por exemplo, eu sou, posso dizer assim, homofóbico. Ninguém quer assumir essa frase. Não. Normalmente, se fizer uma enquete, talvez de 90% a 100%, não sei. Vamos botar a grande maioria, a gente não pode responder por todos, né? Mas se fizesse uma enquete, na grande maioria, e perguntasse apenas se a pessoa é homofóbica, ela vai dizer que não, no grosso modo, né? Talvez apareça uns dois lá que. Mas, internamente, somos ou não, né? A questão do racismo. Eu sou racista. E aí, eu posso me dizer que sou racista porque eu tenho essa carga, essa herança genética. Mas se me perguntar se eu sou racista, eu vou dizer que não. Mas dentro da Essa cultura, herança, Romilson, não é herança genética, é uma herança herança cultural. cultural, desculpa, é isso que eu cargo, exato. Eu trago essa herança cultural, é isso que eu ia dizer. Porque eu venho, é como você. Você resiste, você trabalha, você faz gatilhos para destravar isso em você, né? Porque você, a base da sua educação emocional, você vai estabelecer. Toda vez que vir aquelas frases, aquelas chaves, você automaticamente vai estabelecer gatilhos como fuga mental. Mas alguns não conseguem fazer isso, né? Eu estou Não. aprendendo. Depois da educação emocional, estou aprendendo vários gatilhos, mas nós somos uma nação culturalmente, né, racista, então, endógeno, então não adianta. A gente vai receber essa carga de cultural, né? E vai levar muito tempo a gente conseguir ainda superar pelo que a gente. E porque com com esses 2 últimos anos, né, da nossa vida aqui no Brasil, a gente regrediu bastante, né? Pessoal, deixa eu caminhar um pouquinho e falar para vocês sobre intertextualidade, tá? Então, para o Bakhtin, tem diferença entre texto e enunciado, tá? Preste atenção nesse detalhe, porque para o Bakhtin, o enunciado ele é um todo de sentido assumido pelo enunciador, ou seja, quando eu falo, eu argumento, né? Eu me esforço para trazer ele todo completo de sentido, porque eu quero que o outro entenda, que o outro compreenda, que ele concorde comigo, tá? Já o texto é a materialidade, ou seja, é a objetificação do enunciado. Então, de uma maneira simplista, a gente pode dizer que para o Bakhtin o texto é a matéria escrita, tá certo? É a matéria escrita, é a coisa objetificada, cosificada, é o material, o que vira matéria, o que a gente pode tocar, né? O que a gente pode, né? Enquanto que o enunciado ele fica mais preso às ideias, à oralidade. Então, para a gente entender a questão da intertextualidade dentro da proposta de Bakhtin, é preciso a gente ter sempre isso em mente, que Bakhtin concebe o enunciado como uma coisa
e o texto como outra coisa. Então, dessa forma, aqui no segundo item, nem toda relação dialógica ela está dentro da dimensão da intertextualidade, tá? Então, por exemplo, nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, quando eu argumento, quando eu estou tentando explicar de uma maneira que vocês consigam compreender o caminho proposto por Bakhtin para análise do discurso, para entender quem é o sujeito que faz aquele discurso, é uma relação dialógica, porque eu falo e peço, tentando argumentar, né, fazer com que vocês compreendam e esperam um feedback de vocês, uma resposta para ver se vocês estão compreendendo ou não. Então, isso é enunciado, tá? Agora, se transforma em intertextualidade quando você olha o slide. O slide tem intertextualidade, certo? Então, as características da intertextualidade é superposição de um texto a outro, influência de um texto sobre o outro, utilização de muitos textos para embasar um outro, utilização de referências, entre outros. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no primeiro slide. Ó, onde está a intertextualidade? Quando eu construí esses slides, eu fiz uso de todas essas referências. Tá certo? Então, os meus slides aqui é a materialização, né, dos enunciados, do argumento que eu quero trazer aqui para vocês, e ele está nos vários textos que eu utilizei como base e que conversam entre si. Tem que ter dialogismo, né? Olha, então eu trouxe aqui, olha, no começo das referências, um texto, né, sobre polifonia, escrito por Bezerra, que está dentro do livro Bakhtin Conceitos Chaves, né? Peguei num site da internet o conceito de polifonia. Peguei aqui, ó, 1, 2, 3 artigos científicos publicados em revistas indexadas, né? Peguei aqui também, olha, no site InfoEscola, algumas informações simples sobre dialogismo. Então, isso é intertextualidade, quando eu utilizo vários outros textos para construir o texto que eu quero, certo? Eu acho que ficou claro, né? Ó, outro exemplo de intertextualidade, isso aqui é um recorte que eu trouxe do texto de Maciel, que é uma das referências, tá? Que eu coloco aqui, ó. Não sei, vou chutar a pronúncia. Se Bates, 1993, 1998, página 67, tradução nossa. Por um lado, reconhece haver relações entre os textos, até mesmo porque, como já havia notado, o texto é um tecido de citações a partir dos 1000 focos da cultura. Por outro, assevera que o único poder do autor é misturar os escritos e os contrariar uns pelos outros, de modo a nunca tomar apoio sobre um deles. Então, é interessante o que eu trouxe para vocês, porque ele cita esse autor, que deve ser, eu não sei a pronúncia, vou dizer Barthes, tá? Para dialogar com a colocação de Bakhtin, que é outra citação que aparece aqui no fim. Então, isso é a intertextualidade, que é uma prática que a gente vai fazer bastante agora no mestrado, que é a produção acadêmica. Na produção acadêmica, aí tem que ter intertextualidade e tem que ter dialogismo. Então, quando vocês forem para a banca, às vezes pode ser que algum professor fale, olha, esse parágrafo que você apresenta aqui no seu texto parece que está desconectado do resto. Por quê? Porque, de alguma forma, está faltando dialogismo entre a maneira como você está expondo as suas ideias enquanto você escreve seu projeto, sua dissertação. Olha só como é legal essa questão da intertextualidade, até mesmo quando a gente vai fazer nossas produções acadêmicas, né? A gente tem que unir textos que conversam entre si e pesquisadores que defendem a mesma ideia. Eu sou da pedagogia, certo? Vocês sabem disso. Um erro muito, muito, muito comum na pedagogia é colocar no mesmo texto pesquisadores cujas ideias defendidas por eles não conversam entre si. O mais comum é colocar o Vygotsky e o Piaget dentro do mesmo balaio, tá? Embora alguns pesquisadores, principalmente aqueles mais ligados ao Piaget, entendam que Piaget e Vygotsky são complementares,
Como eu sou mais Vygotsky, eu vou muito pela linha do professor Newton Duarte, da Unesp de Araraquara, que diz o seguinte, que Piaget e Vygotsky são duas coisas completamente diferentes. E se você tiver tempo de estudar, aprofundar Vygotsky, como eu tenho procurado fazer a minha vida toda, existem vários momentos, né, e várias citações nas obras escritas por Vygotsky, que ele diz o seguinte: Piaget se equivocou Piaget estava equivocado quando. Então, são dois autores que não conversam entre si, não há dialogismo. No máximo que você pode fazer é, na hora que você está construindo o seu texto, né, você mostrar quais são as diferenças entre eles. Aí, dentro dos enunciados a que você propõe a fazer, você consegue construir esse dialogismo. Mas colocar os dois juntos para explicar o mesmo fenômeno é impossível. Outra coisa também que acontece muito na pedagogia é misturar autores que são da linha, né, da psicologia comportamental, do behaviorismo, junto com aqueles que são da linha da psicologia sociohistórica, da psicologia soviética, que é o Vygotsky. Skinner e Vygotsky não conversam de jeito nenhum. De jeito nenhum. No máximo, você vai usar o Vygotsky para criticar algumas posturas defendidas pela psicologia behaviorista, que é baseado no trabalho de Skinner, ou vice-versa. Mas colocar os dois juntos para explicar o mesmo fenômeno é impossível, porque não tem dialogismo, certo? Então, a intertextualidade, do ponto de vista do Bakhtin, está na materialização, tá? Seja na construção de um texto, de um símbolo, está na materialização do enunciado. Uma placa de trânsito, por exemplo, é um bom exemplo disso. Ele é um símbolo, né, que carrega todo um argumento, né? Contar uma piada para vocês. Quando eu era adolescente, eu trabalhei num despachante. Já falei isso para você muitas vezes. Era um despachante de autoescola. Eu nunca vou esquecer o dia que o cara foi fazer a prova da autoescola. Aquela placa de animais silvestres, acho que é. Ele escreveu "viado na pista". Eu nunca vou esquecer. Foi muito engraçado. E, por fim, a relação entre intertextualidade e dialogismo na atualidade. Se vocês tiverem tempo de ler esse texto do Maciel, que eu recomendo muito, porque é muito interessante, hoje a linguística, ela compreende tudo como texto. Tudo é texto. Então, os autores mais atuais, eles estão tendo uma certa dificuldade de compreender a intertextualidade separada do dialogismo da maneira como o Bakhtin se propõe, né? Só que a gente não pode esquecer que o Bakhtin, na verdade, ele desenvolveu toda a sua filosofia analisando romances, material escrito, né? Ele adorava os trabalhos de Dostoiévski, então foi analisando, né, os trabalhos desse autor que Bakhtin desenvolveu toda a sua teoria, todo o seu trabalho, né? Hoje é óbvio que a ciência evolui, o pensamento científico, né, sempre traz alguma novidade, novas maneiras de ver o mundo, tá? Mas quando a gente se propõe a fazer uma análise bakhtiniana, a gente tem que seguir as ideias que ele defende. Então, para o Bakhtin, intertextualidade é uma coisa, dialogismo é outra. A intertextualidade e dialogismo são diferentes, mas andam juntas. A diferença é que a intertextualidade precisa da materialidade, tá? Porque pode ser polifônico, pode ter dialogismo, mas não ter a intertextualidade. Por quê? Porque está no caminho, está na via somente da oralidade. Certo? Gente, até aqui, ficou claro? Ficou. Posso falar uma frase que uma vez me disseram, mas que eu acho que se encaixa bem nisso? Claro. Existe uma diferença muito grande entre o que eu penso em dizer, o que eu digo e o que eu realmente queria dizer para o que você escutou, queria escutar e realmente escutou.
São três coisas. Tem muito a ver, porque isso daí é muito a ver com a polifonia. Porque aquilo que a gente quer dizer, que é o começo da sua colocação, Vitor, o lugar onde nós estamos construindo os nossos enunciados. E para isso, a gente faz assim, de uma maneira bem simples, uma pesquisa interna, né, no nosso software, para buscar os argumentos que a gente precisa para poder responder aquilo e dizer aquilo para o outro do jeito que a gente quer dizer, para convencê-lo ou então provocar uma complementação, que é isso que eu faço o tempo todo com vocês, provocar uma complementação, entendeu? Isso é muito polifônico. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só juntar mais uma aí. Marx, quando também ele fala a nossa diferença para os animais, ele fala, né, que a melhor abelha, ela não se compara ao pior carpinteiro, porque ele consegue visualizar lá na frente o que ele está fazendo, não é só no instinto. Então, o diálogo, você acha que seria meio isso? A gente às vezes tem a nossa ideia, pô, eu quero falar isso, eu quero passar essa mensagem, eu quero passar esse conhecimento, mas a forma que a gente vai chegar nesse resultado que a gente está visualizando, que é esse diálogo que a gente vai construir, é que às vezes pode estar falho ou pode se encaixar e atingir exatamente o que a gente quer, que é a materialização do que a gente pensou, né? Ainda que seja uma coisa subjetiva, né, das ideias. Um exemplo bem assim, bem recente, a fala do Lula em relação à pandemia. Ficou uma distância muito grande entre o que ele queria dizer e o que ele de fato disse. Então, isso é um exemplo bem recente do que a gente está discutindo aqui agora, né? E eu me lembro também, durante a sua fala, Vitor, de uma situação que eu estava gravando um vídeo-aula, né, que eu gravei vídeo-aulas para o curso de pedagogia da Fundação Hermínio Ometo, de Araras, né? E eu me lembro que eu estava argumentando para a câmera, quando eu pedi, olhei para a câmera e falei, corta, porque não é isso que eu quero dizer. Então, e tudo isso está exatamente dentro dessa fala que você colocou aí, que eu preciso anotar, porque vai e volta tantas vezes que a gente se perde. Vou escrever no chat. Escreve no chat. Alguém mais? Meninas? Vanice? Para mim tá beleza. Adrina? Jamile? Tá tudo ok, eu tô entendendo. Tá tranquilo? Eu pensei nesse exemplo de Lula quando você começou a falar. Ele já tentou consertar no Twitter. Eu vi. Menina, fiquei tão triste, porque agora que eu comecei a seguir ele no Twitter, me dá uma dessa. Continuando, gente. Então, vamos lá. Vamos chegar na polifonia, tá? Bom, gente, a polifonia. A polifonia é o primeiro desses três pilares que a gente vai aprofundar um pouquinho hoje. Não assim, mas ainda assim é muito raso diante de toda a proposta que o Bakhtin traz em relação a isso, porque a polifonia ela é muito significativa quando a gente para pensar no como nós nos construímos, como nós nos tornamos aquilo que somos, como nós ainda estamos em constante transformação. Então, a polifonia é um conceito que quanto mais eu leio a respeito, mais eu vejo, nossa, o quanto eu estou em transformação e sem acabamento, ninguém vai ter acabamento nunca. Então, vamos lá, olha, buscando sentido, né, assim, é muito importante a gente no significado da palavra, na etimologia, para a gente entender. Polifonia vem do grego, tá? E ela surge para falar sobre a simultaneidade de sons que vem a compor uma harmonia. Então, polifonia vem da música, né? Segundo Roman, eu acho que é assim que se pronuncia, Roman, esse conceito, a polifonia enquanto música, né? Desenvolvimento da música, ele surge na Idade Média para se contrapor ao canto gregoriano da igreja, que é um canto muito monódico, muito voltado para um grupo específico de pessoas, enquanto que a polifonia ela vem dos meios populares,
né? Veio para tornar a música uma coisa um pouco mais acessível, né? A música para todo mundo. E aí, o que a gente percebe? Que o Bakhtin, ele traz esse termo para a linguística, quando ele analisa os romances do Dostoiévski, porque ele começa a perceber que, quando Dostoiévski faz os seus romances, os seus personagens, eles são diferentes entre si, né? E eles conseguem, todos aqueles personagens que foram escritos por uma mesma pessoa, foram criados por uma mesma pessoa, eles têm consciências diferentes entre si, vocabulários específicos, formas de lidar com a vida, formas de ver o mundo completamente diferentes. Por isso que ele traz a polifonia, né, para discutir a linguística, para discutir os discursos. Um exemplo que a gente pode ter aqui são as novelas, mas os escritores mais antigos, como Jeanette Claire. A Selva de Pedra, que, se não me engano, foi escrita por Jeanette Claire. Que mais? Aquela do cara que achou dinheiro, como é que chama? Acho que é Pecado Capital? Que o cara lá, acho que era taxista. Gente, eu não sei, eu só sei que eu assisti a segunda versão. Eu assisti a segunda versão do Moscovis, Carolina Ferraz e o... Era Pecado Capital mesmo, pronto. Então, Jeanette Claire escrevia uma novela sozinha, né? Então, acho que isso é um exemplo muito interessante. Quando a gente parar para pensar nos escritores de novela. Manuel Carlos, que escreve sozinho também, só depois de uma certa idade que ele passou a atender, né, a aceitar colaboradores. Então, quando os nossos novelistas, as novelas que fizeram mais sucesso, como, por exemplo, do João Manuel Carneiro, Avenida Brasil, né, que todo mundo assiste e acha o máximo. O personagem da Carminha, do Tufão, a Nina, tão diferentes entre si, com suas visões de mundo tão diferentes entre si, e tudo isso saiu da cabeça da mesma pessoa. Então, quando Bakhtin percebe essas habilidades, essas capacidades que ele de um autor, ele traz o termo polifonia, tá, para a linguística. Então, vamos lá. Para entender, então, para compreender a polifonia, a gente tem que ter sempre em mente o seguinte, né? Que os sujeitos, a gente se constitui por meio das interações que a gente vive no dia a dia, né? Em diferentes contextos sociais, né? E, por exemplo, quando você vai à sua igreja, no ambiente da sua religião, você experimenta um tipo de interação, né? Por exemplo, eu sou da ideia. Eu fui criada na igreja católica, então é inconcebível você falar um palavrão dentro de uma igreja católica, né? Mesmo que você leve um tropeção lá e se machuque, você não vai soltar um palavrão. Você fala, ai meu Deus, no máximo, né? Então, todos esses ambientes, né, que a gente vivencia, todos esses diferentes contextos sociais que exigem da gente um certo discurso, uma certa postura, vai fazendo com que a nossa consciência interiorize, né? Quer dizer, bote para dentro, a gente começa a compreender os sentidos e os significados daquilo e passa a assumir esses sentidos e esses significados, né? Então, mas ao mesmo tempo, esses sentidos e significados vão sempre sendo materializados de alguma forma e vão sendo atualizados também de algum jeito. Então, a polifonia, né? Ela é um caminho, um meio pelo qual os sujeitos se constroem a partir das diferentes experiências que ele tem nos muitos contextos que estão presentes na sua vida cotidiana, mas ao mesmo tempo, né, esses contextos eles nunca são prontos e acabados, porque eles estão em constante mudança, constante transformação. Então, isso faz, na polifonia, torna a nossa consciência ideológica, dialógica e semiótica. Tá claro até aqui? Sim. Mesmo de verdade, povo? Então tá certo. Tá legalzinho. Tá legal. Ó, legalzinho. Legalzinho não vai. Senão eu vou começar lá do começo de novo. Certo?
entonação, professora, que às vezes muda o sentido de uma palavra, ela entra onde nisso? A entonação, entendeu? Ela entra num outro, ela faz parte da polifonia e está dentro do conceito de dialogismo também. Mas ela entra num outro termo que agora do Bakhtin, que me sumiu o nome, que define a questão da entonação. Puxa vida. Vitor, Se me perdoe, Bakhtin agora eu não lembro. Eu não vivesse lembro. na atualidade, ele ia ter que vir na Bahia para estudar a palavra porra. Porra, porra. Tem vários contextos a partir da entonação. É igual humano em São É igual. Paulo, É... entendeu? Mano. Exato. Mano do céu, quer dizer que o negócio está muito complicado. Mano, deixa eu te contar, quer dizer que a coisa é boa. Entendeu? É igual humano em São Paulo. Entendeu? E humano em São Paulo você fala pro cara e você fala pro homem e pra mulher. Entendeu? Humano é unissex. Eu, pelo menos, nunca vi alguém chegar e falar assim, mana. Não, em São Paulo é as minas. Mas aí é outro contexto que a gente utiliza. Vitor, vou ficar te devendo, porque tem dentro da análise do Bakhtin tem sim um conceito específico em relação às entonações, mas eu não estou me lembrando agora, porque são vários conceitos. Para você ter uma noção, o uso de vocabulários específicos por certos grupos faz parte da análise também. Eu me lembro, acho que foi para a Evanice ou para alguém que eu estava conversando, não me lembro, que eu falei, olha, para você ter uma ideia, o uso da palavra trabalhar dentro da educação, eu vou trabalhar Bakhtin com os meus alunos nesse final de semana. Eu uso dessa palavra do vocabulário nesse sentido, nesse significado, é exclusivo das licenciaturas. Então, você percebe que a pessoa é licenciada, entendeu? Seja em pedagogia, história, matemática, português, tá? Pelo uso da palavra trabalhar, porque esse sentido e esse significado só é assumido por quem é licenciado. Olha só que interessante. Então, também tem um termo, um conceito específico para isso que também me sumiu o nome, mas para as próximas aulas eu prometo que eu trago para vocês, tá certo? Outra observação, Kai, só para me ver, não sei se Bakhtin também trabalha nesse aspecto ou não, mas percebo muito isso quando estudei outros idiomas, que a forma de construir as ideias, ela é diferente. E depois eu comecei a perceber que às vezes até dentro do próprio português aqui do Brasil, a forma de você construir uma ideia, de apresentar aqui na Bahia é diferente do que lá no Sul. Não é só as questões de gírias, mas até a forma de apresentar a ideia verbalmente. São questões culturais. Bakhtin leva muito em consideração as questões culturais. Dentro mesmo da questão da polifonia, por exemplo. Quem mencionou isso também em um texto que eu li ontem é Bandura. Ele fala da aplicação da alta eficácia em outros países e que as crenças culturais, os contextos culturais permitem diferentes aplicações e interpretações. Exato. Exato. Gente, o peso da cultura é muito grande. Não dá para abrir mão disso, certo? Agora, uma pergunta que, embora não seja do nosso contexto agora do que a gente está discutindo, mas que a gente, enquanto pessoas que trabalham, que lidam, que vivenciam, experimentam educação todos os dias, não pode nos fugir, a gente não pode deixar de pensar, discutir. Existem certas práticas culturais que acabam por ferir direitos humanos. E aí, o que a gente faz? Um exemplo que aqui no último Congresso de Educação Especial que eu fui, foi no Pará, e uma professora do Mato Grosso estava relatando para a gente que depois de um certo trabalho que ela fez com muito cuidado em algumas tribos indígenas, para não machucar, sabe, a cultura local, tinha diminuído o número de descarte de recém-nascidos com deficiência. E ela explicou assim, porque geralmente quando a gente fala assim, os índios, eles matam as crianças que nascem com deficiência. De fato, eles fazem isso mesmo. Porque tem toda uma questão cultural que envolve a sobrevivência da tribo, né? E ela estava explicando que, na verdade, quem vê
ouve, né, essa afirmação, já imagina lá o índio pegando o nenenzinho e torcendo o pescoço do recém-nascido, né, essas coisas pesadas, né, assim. Ela falou que, na verdade, não é assim. Envolve todo um ritual, pelo menos uma das tribos que ela, né, que ela trabalha, envolve todo um ritual que, na verdade, o índio está devolvendo a criança para a divindade. Não é uma coisa assim tão cruel, tipo, pega a criancinha e enterra viva, não. Ela falou assim que tem todo um ritual, né, de que a criança é devolvida para a divindade. Ela até citou como que isso funciona, mas eu não me sinto muito à vontade para comentar, porque eu não quero correr o risco de passar uma informação incompleta para vocês, mas eu me lembro que eu me emocionei bastante, porque apesar de tudo, eu achei muito bonito a forma como eles tentam conduzir essa situação toda. Mas ainda assim, para mim, né, para eu, como uma pesquisadora da educação especial, descartar uma criança que nasce com deficiência, independente da forma como isso é feito, é muito grave. Então, a cultura, ela tem um peso muito grande. Então, como que a gente faz quando uma prática cultural fere direitos humanos? Vocês já pararam para pensar nisso? Se você parar para pensar, a gente que não é índio, mas há 200 anos atrás, o homem, se ele quisesse matar o filho porque nasceu coisa, ninguém ia falar nada, não. Ele estava no direito dele, era quase como posse, mulher e crianças. E não tinha ritual bonitinho nem nada, não, era na brutalidade mesmo. Exato. Mas Aí a agora a gente gente, tem a Declaração dos Direitos Humanos. E aí, como é que a gente faz? pois é, mas aí a gente tem que entender que o índio ele tem uma cultura meio que à parte da nossa. Ele tem a tradição dele. A tradição dele não pode morrer do dia para a noite. Ela pode sim ser trabalhada, pode ter um envolvimento, porque assim como nossa civilização, que a gente está acostumado, ela andou no tempo, a civilização indígena ela também pode andar no tempo, sem perder as suas tradições culturais. O que não pode é quando a galera quer chegar e destruir as tradições culturais e impor uma tradição que já vem de uma outra história que não é a do índio. Agora, Vitor, veja só, você e o pessoal que está aí. Esquecendo as questões indígenas que são brasileiras, aqui no mundo todo a gente tem casamento infantil. Engraçado que ninguém casa com meninos, são sempre as meninas, né? Mutilação da genitália feminina, também em algumas tribos africanas ainda mantém esse costume. O casamento infantil é muito comum em No interior alguns da Bahia povos. tem ciganos pra caramba que faz casamento infantil até hoje. Uma amiga minha que é repórter fez uma reportagem ano passado lindíssima sobre isso. Crianças que já Então, nascem prometidas. já nascem prometidas, né, em casamento. Então, tudo isso, para você ver como o peso da cultura é complicado, porque mesmo nas tribos africanas, né, nos países africanos onde a mutilação de meninas, né, já foi proibida, existe uma fiscalização do governo, as tribos continuam fazendo. Mesmo nos islâmicos, né, algumas religiões mais assim radicais que ainda fazem casamentos infantis, mesmo com a proibição e mesmo com a fiscalização do governo, eles nas tribos, nas cidades pequenas, nas vilas, eles continuam fazendo. Então, o peso da cultura é muito grande no comportamento humano de uma maneira geral. E isso, tanto nos estudos da linguagem quanto nos estudos do comportamento, a gente nunca pode tirar isso do nosso horizonte. Nunca. Pessoal, vamos voltar para a polifonia? Então, vamos lá. Na polifonia, gente, as vozes que estão presentes no enunciado são equipolentes. Achei estranha essa palavra, fui até pesquisar. Significa que tem igual valor, referência ou relação de identidade. Por isso que eu perguntei lá atrás, quando a Romilson citou, né, a frase que a mãe sua que falava, Romilson, sua avó. Minha mãe, imagine minha Mãe, avó, o que falar. aí que eu pergunto. Não, aqui minha avó fala umas coisas loucas também, por isso que a minha mãe também fala umas coisas loucas, mas minha avó era campeã. Aí, qual seria a relação de identidade que pode estar por trás de duas coisas tão contraditórias, né? Então, na polifonia, essas vozes, quando eu faço o meu enunciado,
argumentando alguma coisa, todas as vozes da minha cabeça, entendeu? Quer dizer, todos os argumentos, todas as minhas experiências, tudo aquilo que eu estudei, eles têm o mesmo peso, a mesma importância, e eles dialogam entre si de alguma forma, por isso essa relação de identidade, tá? Duas coisas importantes que a gente tem que ter sempre também em mente quando a gente fala de polifonia. Ó, a primeira é que a linguagem é uma atividade sociossemiótica, tá? Então, a gente tem que sempre que entender que a compreensão de um enunciado provoca ressonâncias ideológicas no interlocutor. Ou seja, quando eu falei daquela frase, eu não sou homofóbico, eu tenho até amigos que sou gay, provocou uma ressonância no Romilson, que citou um outro exemplo. Quando eu estava falando da polifonia, da forma como quero provocar o outro e tal, trouxe aquela frase, aquela colocação do Vitor, aquele enunciado que o Vitor trouxe para a gente, bastante interessante, entre o que eu quero dizer, entre aquilo que eu digo, o que o outro quer entender, né? Então, isso é muito importante, que o enunciado, ele provoca essas ressonâncias ideológicas na outra pessoa, né? E isso é que faz com que o outro nos responda. Então, se eu não provocar uma ressonância ideológica, e eu não tenho essa ressonância, e a linguagem como atividade sociossemiótica, significa que o processo de construção de sentidos e significados, ele é sempre social. Nada surge do nada. Gente, eu estava vendo um trecho da entrevista do Lima Duarte com o Bial, e eu achei muito interessante o Pedro o Lima Duarte, que é um senhor de 90 e poucos anos, talvez, usar a gíria jantou durante a entrevista com o Bial. Achei interessantíssimo isso, achei interessantíssimo, porque mostra que, apesar da idade, ele faz parte de uma geração que já viu muita coisa, o quanto ele está ligado a essas mudanças constantes da linguagem na nossa sociedade. Eu não sei se alguém teve um tempinho de assistir, eu não assisti tudo, eu assisti só um pedacinho. Vocês já perceberam essa gíria jantou na internet? Não, Não? não conheço. A gíria, não. Não. O jantou. Alguém mais já ouviu? Também não, pronto. Nunca ouvi falar. Gente, tô com vergonha, tô me sentindo uma adolescente atrasada. Aquela velhinha que quer ser adolescente. O Twitter, né, que geralmente eu não uso muito, mas quem utiliza mais essa moçada, mais na fase dos 20 e poucos anos aí, pré-adolescentes e tal, saindo da adolescência. Eu não consigo. Meu problema no Twitter e outras redes sociais é que eu não tenho tempo, incrível que pareça. É muito tempo empregado nesse negócio. Pra você responder uma coisa, tem que ler 10.000. Esse tema, gente, essa jantou virou uma gíria, entendeu? Que surgiu aí na internet para dizer, tipo assim, por exemplo, Patrícia Poeta jantou o ex-BBB Lucas Galina durante a entrevista. Quer dizer que ela falou ela teve uma fala muito incisiva que deixou ele sem palavras, ou ela fez uma argumentação que, tipo assim, jogou a verdade para ele, né? E ele não tinha como se esquivar, ou ele assumiu o mau comportamento que ele teve durante o programa, ou ele, né, ia ficar pior para ele. Tá tendo muito no Twitter, apesar que eu uso muito pouco o Twitter, eu só vou lá só para ler, não interajo muito, que o Bonner tem jantado o Bolsonaro durante o Jornal Nacional, por conta dos comentários incisivos, né? Então, assim, deu mais ou menos para vocês entenderem o que seria o jantou? Sim. Pois bem, seria isso. E achei muito interessante o Lima Duarte fazer uso dessa gíria, porque mostra que realmente o quanto a linguagem é uma atividade sociossemiótica, né? Olha, o Lima Duarte é mais velho que vocês e usa gíria, vocês não estavam sabendo. Verdade. Ó, continuando, ó. O último ponto importante é que a polifonia traz conceitos de realidade em discussão
Mas a polifonia, gente, é sempre de caráter inconcluso, sem acabamento e sempre diálogo. Quer dizer isso, gente? Todo argumento, né, todo enunciado, por mais bem elaborado que ele seja, ele nunca é concluso, ele nunca está pronto, acabado. Por quê? Porque ele permite sempre uma réplica, uma tréplica e assim vai. Então, todo o processo de diálogo, né, durante a troca de enunciados, quem está falando, né, apresenta esse caráter inconcluso, porque por mais que eu queira argumentar com vocês, sempre ainda vai ficar faltando uma informação, nunca vai ser completa a informação, porque ainda está toda informação, tudo está sempre em processo de construção, nunca nada é pronto e acabado. Tá? Então, a gente precisa ter sempre isso em mente também, que a polifonia, ela traz, sim, as múltiplas vozes que constroem o enunciado, né, do sujeito falante para o interlocutor, na intenção de convencer esse interlocutor, provocá-lo, fazer com que ele responda, que ele discorde ou que ele complemente, mas ainda assim, por mais que o falante tente passar por um interlocutor uma informação completa, isso nunca vai ser possível. Porque, como a gente viu lá atrás, né, todas as nossas experiências, todo o processo de vivência humana, tudo ainda se encontra em processo de materialização e também de atualização. Então, nada nunca é pronto, acabado. Sempre tem essa sem acabamento, sempre em processo de conclusão. Por isso que é importante a gente ter em mente também que essa inconclusibilidade, palavra difícil, e não acabamento, né, dos enunciados, é porque os sujeitos, as pessoas, elas estão em constante formação, né? Nós, enquanto sujeitos, nós nunca estamos prontos e acabados, a gente está sempre em constante mudança, sempre em constante transformação. Eu não tenho vergonha, assim, nenhuma de dizer, apesar que seja vergonhosa a minha postura, eu já fui uma pessoa que já disse uma vez na minha vida que não existe racismo no Brasil. Eu já fui esse tipo de pessoa. Sim, eu já fui esse tipo de pessoa, certo? Porém, com o tempo, os contextos sociais em que eu fui vivenciando, em que eu fui experimentando, né, os amigos que eu tive. Eu tenho uma amiga maravilhosa em São Carlos chamada Juliana Ribeiro. A Juliana, muito paciente, em vez de esfregar minha cara no asfalto, né? Juliana, mulher negra, ativista, foi me explicando delicadamente. Eu passei a prestar atenção nas situações que eu e Juliana, né, vivenciávamos em São Carlos, com uma situação muito chata em que a Juliana foi tratada como se ela fosse minha empregada, minha funcionária, e isso foi assim, foi um choque para mim. Da mesma forma que a Dani Thierry Calazans, uma amiga de doutorado, nós estávamos juntas no Mercado Modelo de Salvador e a Dani Thierry foi tratada por uma turista como se ela fosse funcionária do Mercado Modelo. Eu também, minha cara foi no chão, tá certo? Então, assim, todos nós somos inconclusos e não temos acabamento, porque nós estamos sempre em constante processo de transformação, graças à polifonia. E uma coisa importante, ó, que o Bakhtin coloca aqui, tá? É o papel do capitalismo nos discursos. Então, para Bakhtin, né, o capitalismo, ele coisifica o homem, transforma-o num objeto só. E ele faz isso não é de uma forma muito delicada, não. Ele faz de uma forma muito violenta. Então, o capitalismo, ao estratificar a sociedade, ele também gera vozes e consciências que refletem essas condições de muitas maneiras. Eu, particularmente, não sou fã da cantora Anitta, né? Assim, é uma cantora para uma outra geração a qual eu não pertenço. Mas a Anitta falou uma coisa numa entrevista que me marcou muito, quando ela foi questionada sobre as letras das músicas do funk, né? Porque o funk, ele fala muito de sexo,
algumas até de uso de drogas, violência, enfim, tem os funks proibidões aí que a gente sabe que existe, mas a gente tem que procurar muito para conhecer um pouco mais a música e tal. E ela foi criticada por conta disso, né? Que o funk muitas vezes faz uma apologia à violência, ao sexo, quando os indivíduos são muito jovens, ainda não têm uma condições de compreender todo o caldeirão de emoções e consequências que envolve uma relação sexual. E ela disse o seguinte: se você quer mudar a letra do funk, você tem que mudar as condições de vida da favela, da população que o produz. Se você não mudar as condições de vida da população, né, de quem o produz, você não consegue mudar as letras do funk. E eu achei isso genial da parte dela, né? Então, essa fala da Anitta vai bem ao encontro dessa colocação aqui, da forma como o Bakhtin vê o reflexo do capitalismo nos discursos, né? Isso é muito importante quando a gente for fazer as entrevistas dos nossos participantes de pesquisa, porque é a classe social a qual ele pertence ou a qual ele acha que pertence, porque a gente vive num país onde muito classe média se acha rico, entendeu? Interfere muito no seu discurso, nos enunciados que essa pessoa elabora. Então, até isso, quando a gente vai fazer análise do discurso, a gente tem que pensar, tem que levar em consideração, ok? E a relação entre polifonia e dialogismo, né? Então, a imagem que nós possuímos sobre nós mesmos se constrói num processo de comunicação interativa. O que isso quer dizer? A imagem que eu tenho de mim mesma não é exatamente aquilo que eu vejo no espelho, porque aquilo que eu vejo no espelho, na verdade, está enviesado por tudo aquilo que as pessoas falam de mim para mim, ou que eu fico sabendo que disseram de mim pelo outro. Então, a relação entre polifonia e dialogismo, ela reside nesse lugar. Então, além de as vozes dos lugares onde eu convivo, dos contextos que eu experimento, das experiências que eu tive, dos livros, dos materiais que eu tenho, a minha polifonia ainda é marcada pela visão que cada um de vocês tem de mim, pela visão que cada um dos meus colegas de trabalho tem de mim, tá? Porque é por meio do outro que eu me reconheço e eu construo a imagem que eu tenho de mim mesmo. Isso é muito interessante quando a gente parte para um outro tipo de discussão, tipo, cuidado com o que você fala para uma criança, né? Porque eu não posso afirmar o meu próprio eu sem o outro. Se eu sou um sujeito sem acabamento, inconcluso, em eterno processo de construção, de constituição, então a imagem que eu vou construir de mim mesmo está totalmente relacionada com aquilo que os outros pensam de mim, falam de mim. Isso tudo contribui para a construção do meu enunciado. Por isso, algumas pessoas, às vezes, entendeu? Elas ouvem a gente que é professora, assim, falando, expondo um conteúdo, uma matéria. Eu queria que a cabecinha fosse transparente, porque eu tenho certeza que as ideias ficam pipocando lá dentro. Pá, 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 pá. Mas em algum momento, essa pessoa foi calada de uma tal maneira por um outro que ela não se sente à vontade para se expressar. Por isso que em conselho de escola eu sempre falo muito com os meus colegas, gente, timidez não é sintoma. Ah, porque esse aluno fala demais, esse aluno fala de menos. Eu falei, gente, isso daí não é sintoma. É o jeito de ser da pessoa, porque em algum momento ela sofreu algum tipo de interferência que fez ela se ver dessa forma. Então, se ela é muito calada, é porque ela acha melhor ser assim, porque ela foi entendida assim. Se ele é muito falante, é porque ele se entende dessa forma por conta do feedback que ele recebe dos outros, né? E tudo isso, gente, cai dentro do caldeirão da polifonia. Até aqui, tá tudo bem? Sim. Você falou dentro do caldeirão de quê? Da polifonia. Ah, tá. Polifonia. Por baixinho. Agora, gente, Quando você estava falando.
Quando você estava falando do funk, me veio na cabeça só um pensamento do quanto que os Estados Unidos e sua indústria cinematográfica passam a cultura americana e muitas vezes se impõem sobre culturas locais, quanto que isso provoca tendências, né? Exato. Comunicação global que muda muita coisa, desde a década de 50 que eles fazem isso. Bem, eu vi uma coisa assim, um comentário, achei muito engraçado. Toda a imagem que o cinema americano construiu sobre os Estados Unidos durante 100 anos, o Trump conseguiu derrubar durante os 4 anos de mandato dele. É o nosso Bolsonaro, só que numa versão mais... mais pobre, né? Enquanto um usa diamantes, o outro usa strass, ou estresse, como diz o pessoal por aí. Pessoal, uma reflexão aqui para vocês, ó. Que vozes podem estar presentes na seguinte afirmação e como elas dialogam entre si? Gente, isso aqui eu tirei de uma reportagem, de uma entrevista com o Vicente de Castro lá, né, que é o cara do Porta dos Fundos e agora é ator na Globo. Ele estava comentando uma situação de racismo que ele enfrentou com o cantor Tiaguinho num restaurante do Rio de Janeiro. Eu copiei a frase. A mulher chegou, pediu para tirar uma foto com o Tiaguinho, tirou, virou para o Tiaguinho e falou assim: ó, vi que era famoso e falei para o meu marido, ou é jogador de futebol ou é cantor. E o Tiaguinho, a gente sabe que ele é um rapaz negro, né? Então, que vozes podem estar presentes nessa seguinte afirmação e como elas dialogam entre si? Pode abrir os microfones e tudo e falar o que vocês acham. Vocês dormiram? Não. Racismo. Pode falar. Racismo porque negro em ambiente rico, ele hoje só é aceito sob essa condição. Às vezes, o preconceito está relacionado com a forma de ser músico diante de outras categorias, ele não eleva ele ao nível de quem é rico. Falava que ele deu sucesso através da música. Eu falei isso porque o Ivete Sangalo, quando comprou um apartamento no Corredor da Vitória, eu vi um comentário que ela passou por uma situação constrangedora pelos outros condôminos, porque eles criticaram. Pô, não está dando para entender direito a sua fala. Fala mais próximo do microfone. Eu estou falando que... Agora está melhor? Agora está melhor. Quando o Ivete Sangalo comprou um apartamento em Salvador, no Corredor da Vitória, eu li uns comentários que ela sofreu também discriminação pelo fato dela ter vindo do meio artístico, que também são discriminados, que é as pessoas que não têm nascença, como se fosse sangue azul, não veio da elite, não faz parte daquele contexto de origem da nobreza, né? Vamos falar assim, nobreza, esses brancos que se acham superiores. As pessoas sofrem esse tipo de discriminação independente da cor. Aí os músicos que são negros e que ascendem e se apresentam nesses ambientes que são próprios dessas pessoas que se consideram superiores, eles passam por esse tipo de discriminação, porque eles não são bem aceitos apesar de serem ricos. São os novos ricos que só chegaram lá por meio do futebol ou da música, ou do estrelato. Entendeu? Isso é muito assim, viu, também, viu? Fazer só uma observação aí, Salvador é uma cidade extremamente provinciana e o Corredor da Vitória é uma elite, entre aspas, aí, de famílias antigas, tradicionais, então ele sempre tem um preconceito mesmo com quem não é, entendeu? Quem não tem sobrenome. Oi? Mesmo pelo fato dela não ser negra, foi discriminada pelo fato de ascender pela música. Isso. Não tem origem nobre. Não tem origem nobre. O Brasil carrega muito desse fardo. É o fardo colonial, a tradição de se achar que fez parte de uma elite colonizadora e que, portanto, o meio deles é fechado. Isso. Se você vê a história de Salvador, você entende bem essa visão cultural daqui, das elites mais antigas. Mesmo que às vezes está pobre, mas tem um sobrenome. Mas, gente, a capital paulista não é tão diferente. Tem os bairros que são chamados tradicionais e tem os bairros dos chamados novos ricos. E não se misturam. Então, assim, o pessoal meio que nem vai... Né? Quem está falando? Isso.
Eu estou dizendo que esse tipo de comportamento é tipo de países que foram colonizados. Sim. E que essa elite, ela se acha a dona do pedaço. E tá difícil para a gente conseguir, né, encontrar um novo caminho para a gente recolocar as coisas um pouco mais no eixo, porque eu acho que dentro dessa perspectiva que nós somos sujeitos e sempre em construção, então nós temos que levar em consideração que isso vai ser sempre uma luta constante. A gente não vai conseguir mudar isso do dia. A gente num dia não vai abrir a porta depois da quarentena, sair e vai estar tudo bonito, igual uma capa de revista tipo do pessoal da igreja Testemunhas de Jeová, né? Tudo bonitinho. Mas, assim, dentro desse processo de construção, a gente tem que estar sempre buscando mecanismos para que haja alguma evolução. O problema é que nós estamos retrocedendo. Eu estava em casa escutando um dia, quando terminou o negócio aí do BBB, aquela moça que ganhou, ela é negra, né? Aí perguntaram a ela, fizeram uma entrevista com ela e eu escutei esse trecho, que ela disse que pelos corredores do hospital, e ela é médica anestesista, ela disse que pelos corredores do hospital, os pacientes, as pessoas que não conhecem ela, perguntam a ela tudo, menos se ela é a médica. Caramba! Perguntam para ela, menos que ela, se ela é médica? Ela pode ser qualquer coisa. As pessoas, quando vão fazer perguntas, se dirigem a ela por tudo, perguntando se ela é tudo, menos se ela é a médica. Pessoal, eu consegui deixar de compartilhar a tela com vocês? Sim. Deixou. Então tá bom. Não, continua compartilhando. Só que está sem os slides. Isso. Tá. Eu estou tentando aqui deixar de compartilhar a tela, mas não está aparecendo para mim. Mas assim, gente, de qualquer forma, vocês estão vendo a minha carinha aqui, né? Estou. Esse discurso do capitalismo é muito interessante, essa leitura do capitalismo, viu? Eu gostei muito, porque no ano passado eu fiz um tratamento fisioterapêutico e o meu fisioterapeuta era uma pessoa excelente, mas o tempo todo ele discutia comigo que as pessoas que eram pobres, que passavam dificuldade, ele não queria entender, e eu criei uma versãozinha assim, a gente é muito religiosa, evangélica, porque ele é extremamente preconceituoso, ele era negro, e ele é fisioterapeuta, mas ele insistia em dizer que as pessoas que eram pobres, que viviam na miséria, eram porque não queria, porque a oportunidade tinha. Difícil para mim conseguir fazer ele entender que não é porque as pessoas querem. É muito difícil. E vencer o preconceito, e vencer esses conceitos que já estão arraigados na cultura brasileira, vai dar um trabalho danado para mudar. Agora, voltando isso para o conceito de polifonia. Se nós pararmos para pensar, entendeu? Nessa fala, né, nesse argumento dele, nesse enunciado dele, né? Que oportunidades haviam, eram as pessoas que não se esforçavam o suficiente para. Essa fala dele não é só dele. Essa fala dele é muito dita desde há muito tempo. Então, se a gente parar para pensar, as vozes que estão presentes nessa afirmação, tem as vozes de quem, por alguma razão, por sorte, ou por apoio, ou por alguma razão realmente conseguiu, né? Porque isso também existe. Oi, pode falar. Aí entra o tecnicismo, né? Nessa frase aí, né? Isso, entra o tecnicismo nessa frase. Então, a fala desse médico citado pela Ivanice traz o que para a gente? Que né, a todas as vozes presentes da pessoa que realmente, por alguma razão, conseguiu, que não exista, mas é muito pouco, gente. A maioria dos brasileiros hoje, né? Eu estava até conversando com alguns colegas de São Paulo e sobre o valor de R$600 do ajuda, né, do auxílio oferecido pelo governo. Eu falo, gente, R$600 na periferia das cidades paulistas, pelo menos na periferia de São Carlos, que é da cidade onde eu morava antes de vir para cá, para a Bahia, é nada. É muito pouco. Uma cesta básica. Uma cesta básica em São Paulo é R$550 no site do DF.
Exato, exato. Nós E, fizemos. e você viu que ele falou lá, o Guedes falou que isso é coisa de vagabundo, que veio abaixar agora nos outros para 200, 600 estava demais. Eu vi, eu E a vi. sugestão, e a sugestão do presidente de falar em 200 no início foi tão ridículo. Eu ainda fico 200 mais é meia indignada cesta com as básica. pessoas que apoiam ele. Começou com 200, minha gente. O que se faz com 200 reais? Gente, 200 reais é nem meia cesta básica. não, não, não. E na Então, cabeça dele, gente, eu sei que a gente está inflamado muito com o vídeo de ontem, que eu também queria esfregar o presidente no asfalto quente ontem. Mas tentando trazer as falas de vocês, porque nós discutimos hoje sobre polifonia. Cada uma dessas informações, por mais malucas, por mais absurdas que sejam, entendeu? Eles não construíram sozinhos. São vozes, não são as vozes da cabeça deles também, mas são vozes das experiências dele. Vocês se lembram, por exemplo, que o Paulo Guedes faz parte de uma geração que foi chamada de Chicago Boys. Lembram disso? Sim. Então, o que eram os Chicago Boys? Os caras que foram para fora do Brasil com bolsa, estudar, formar tal. E eles trazem uma ideia extremamente capitalista das relações. Na Né? sua grande maioria, esse filhinho de papai, né? Dos que Exatamente. for, é. Já a Tabata Amaral, que virou uma espécie que ganhou bastante destaque aí, a Tabata, ela oscila um pouco, né? Ela oscila entre em concordar com o Paulo Guedes e em concordar mais com o pessoal da esquerda. Ela oscila um pouco, mas ainda assim ela está perdida no meio desse caminho. Então, todo esse comportamento, essas falas absurdas deles, entendeu? Faz parte das vozes que estão dentro do discurso. Ontem, no vídeo do presidente, quando ele disse que o AI-5 não existiu. Quem assistiu o vídeo deve ter visto o momento em que o Bolsonaro disse que o AI-5 não existiu. Vocês viram isso? eu vi. Por que ele não existiu? Porque para uma parcela dos militares que naquela época atuaram de maneira bastante incisiva, né, na ditadura, eles não enxergavam de fato o AI-5 como ele foi para a população. Então, por mais absurdo que aquilo seja para nós que estudamos história, que fazemos parte do outro lado da história, entendeu? Aquela fala do Bolsonaro, tudo bem, tem as vozes da cabeça dele no meio, entendeu? Mas, por um outro lado, são as vozes dos discursos daquela época e ele ainda está ecoando. Então, isso é muito polifonia quando a gente estuda. Muito polifonia. Então, quando a gente vai fazer a análise do discurso, você está entrevistando o seu participante, entendeu? E ele faz uma afirmação. Uma aluna minha, a Rose, que não está aqui, a Rose, ela assiste os vídeos depois por conta do ritmo de vida dela na quarentena e tal. A Rose vai trabalhar com bullying, né? A questão do bullying nas escolas. E a pesquisa dela, ela vai desenvolver em Catu. Então, eu sempre falo para ela, a questão do bullying. O que o aluno diz quando você vai entrevistar? Porque a Rosa vai trabalhar com grupo focal, né? E grupo focal, gente, é uma tempestade de polifonia muito legal, porque um fala, outro complementa, outro discorda, o outro concorda, e tenta argumentar. Não, por que você acha isso? E tenta argumentar. Então, assim, é uma tempestade de polifonia muito legal. E eu estava falando, se um aluno disser para você que a melhor defesa é o ataque, quando você está perguntando, falando sobre bullying, como que você vai analisar isso? Né? Qual a origem dessa fala? O que essa fala traz para você? Que experiências de vida esse aluno deve estar tendo e os outros que concordaram com ele também tiveram para que eles pensem dessa forma. Né? Então, é isso que a gente faz, dessa forma que a gente faz uso da polifonia quando nós estamos fazendo a análise do discurso. É dessa forma que nós estamos utilizando. A polifonia, ela indica, né? Ela traz indícios da subjetividade de quem é aquele sujeito,
de quem é aquele sujeito e por que ele se comporta dessa maneira na sua vida em sociedade. Então, quando você está fazendo a sua pesquisa e está analisando o discurso do sujeito, né? Por isso que eu falei para vocês, acho que em algum momento, que eu não me lembro quando, é importante vocês conseguirem autorização para filmar também, viu, gente? Porque o corpo diz muito, desde o tempo que o sujeito demora para responder, as expressões faciais, se ele se remete muito na cadeira, o desconforto em responder aquilo, por mais que ele te responda sorrindo. Então, tudo isso é expressão, é linguagem, tudo isso é muito polifônico, né? Então, a gente vai entender, por meio da polifonia, quem é aquele sujeito e quais os contextos que ele deve ter experimentado e vivenciado para se comportar daquele sujeito e continuar daquele jeito e continuar reproduzindo isso. Ficou claro? Sim. Ficou claro? Então, pode observar expressões corporais e expressões faciais, né? Expressões faciais também, certo? Para vocês terem uma ideia, o grupo de surdez e abordagem bilíngue da UFSCar, eles trabalham com a análise do discurso do Bakhtin. Foi lá que eu iniciei meus estudos sobre a análise do discurso do Bakhtin. E eu me lembro de uma situação em que houve uma discussão sobre o uso de um recorte de um vídeo, né, em que a aluna, a intérprete de Libras, ela não queria que o rosto dela aparecesse na inteira, mas acontece que, para quem lida com surdos, sabe da importância da expressão facial, né, que na Libras, né? Então, a expressão facial, ela faz parte, né, do sinal. Não é só a mãozinha mexendo, tem o rosto todo que fala junto com você. Dá a entonação, dá o som, entre aspas, vamos dizer, a palavra dita. Então, essa intérprete que foi fazer parte da pesquisa, ela queria que o rosto dela fosse coberto, mas acontece que era justamente a discussão do intérprete com os alunos que era objeto de estudo, né? E ficou esse impasse. Porque se você cobre o rosto da intérprete, como é que você vai discutir a polifonia presente naquele diálogo? Onde, né, a comunicação se dá por meio de expressões. Então, assim, por isso que é importante a gente filmar também, porque as expressões corporais, expressões faciais, também são polifônicos, de uma certa forma. Complementam aquilo que o sujeito está dizendo. É parte do discurso também. Certo, povo? Sim. E aí, o que vocês acharam do nosso encontro de hoje? Show de bola. Bom, Foi mais que legalzinho. Muito bom, muito bom. Gente, o Romilson nunca mais vai me perdoar por causa desse legalzinho, né? Nada, eu gostei, professor. Eu estou brincando contigo. Cara, nunca mais Suas me... aulas são boas. O material eu não li ontem, em função da minha agitação de atividades aqui. Eu acho que, como você, imagino que para vocês, professores, a coisa também não está boa. Mas não Mas, tem mais sábado, não tem mais domingo, não tem mais nada. então, eu pensava que era só eu que estava nessa situação, mas conversando com alguns colegas, a gente também está sentindo essa enxurrada de atividades aí, em meio à pandemia, tal, tal, tal. Então, alguma coisa, mas o material são boas, as aulas são boas, e eu gosto. Agora, o problema é o ritmo, né? A gente Sim, tá puxado, sentindo, né? Esse tá impacto, puxado. né? Agora, gente, eu vou ver com a Adrina e com o Tarsis um momento para a gente discutir a escrita da metodologia, né? Ver um momento que a Adrina e o Tarsis podem. A gente vai fazer também assim por meio de vídeo. Aí eu convido vocês, porque eu quero falar com a Adrina e com o Tarsis, já que a gente não consegue, né, Adrina, mas se ver pessoalmente para estar fazendo essas orientações, né? Pode vir, todo mundo. Vou mandar o convite no grupo para todo mundo vir. Como é que a gente faz a qualificação da pesquisa, né? Pode vir, todo mundo é convidado. Como a gente faz a qualificação da pesquisa? Como eu já falei para vocês, o coração da pesquisa é o método, tá certo? O método.
Então, quanto mais elaborado, mais redondinho tiver o método, mais fácil fica conduzir a pesquisa e menos imprevistos surgem no meio do seu caminho, tá? Quem trabalha com fenomenologia, que é o caso do Davi, a fenomenologia ela pensa de uma forma diferente. Eles não fazem muita questão de qualificar muito a pesquisa, se ela é descritiva, se ela é explicativa, se ela é não faz muito isso, se ela é quantitativa, qualitativa, se ela é pesquisa aplicada ou não. Então, eles não fazem muita... Eles não trabalham dentro dessa perspectiva porque é uma escolha desse campo específico de pesquisa. Eu trabalho numa outra perspectiva, talvez por conta da minha própria formação. Eu, pela minha experiência, quanto mais redondinho for o método, quanto mais você deixar redondinho, tá? Mais fácil fica para você conduzir o seu trabalho. Então, você sabe exatamente o que você vai fazer, como é que você vai conduzir, como é que você vai coletar, como é que você vai analisar, entendeu? Por exemplo, acho que foi com a Jamile que eu estava falando, perguntei, né, Jamile, qual é o referencial teórico que você vai utilizar para analisar os dados? Foi para você que eu perguntei, não foi? E você falou que não estava definido ainda. Então, quando você define, por exemplo, o Bakhtin, além de trazer o método que é a análise do discurso, ele também é referencial teórico, certo? Já a análise do conteúdo, ela é um método para você coletar e analisar os dados, mas para você poder interpretar esses dados, você precisa de um referencial teórico. Tanto é que você pode utilizar a Bakhtin, na análise do conteúdo, por exemplo, com Vygotsky, com Piaget, entendeu? Apesar que o Piaget também tem o seu próprio método, né? Que o método piagetiano lá, que é o método clínico, né? Que é o método piagetiano, o método clínico. Mas eu já vi pesquisas que foram muito bem sucedidas, porque como o Piaget ele é quantitativo e qualitativo ao mesmo tempo, conversou muito bem com a análise do conteúdo. Então, assim, quando você pensa qual referencial teórico você vai utilizar para analisar os seus dados, isso também tem que estar bem desenhado na metodologia, porque fica mais fácil. Enquanto você vai coletando os dados, entendeu, do coisa, você vai se aprofundando no referencial teórico, né? Vamos supor, vou usar o exemplo do Tarsis e da Dina e da Rose, né, que estão comigo e vão usar o Bakhtin. Então, eles estão, como a gente está em quarentena agora, é um momento atípico, então cada um se organiza do jeito que consegue lidar melhor, porque a Adrina, como mãe, quem tem filho, aí tem que equilibrar o cuidado da casa, o cuidado da criança, e estudar, enfim, né, tem que equilibrar tudo isso. Os rapazes que são pais também têm que equilibrar também o estudo, a participar da vida do filho, ajudar a esposa em casa, enfim, tem que equilibrar. Tá todo mundo se equilibrando do jeito que dá. E tem Então, uma. Oi. Só pegando seu gancho aí, estava até falando com o meu orientador, uma das dificuldades, né? Como explicar a uma criança que ela tem que ficar trancada dentro de casa na pandemia. E como pai mestrando, eu tenho que explicar como explicar que para a criança que eu tenho que ficar trancado dentro de uma casa que está trancada. É muita loucura, mano. Isso que a gente está vivendo é muito, muito, muito doido. Mas, enfim, olha, só para resumir, para a gente fechar a nossa conversa, para não tomar a manhã toda de vocês, tá? Então, gente, se nós estivéssemos numa situação normal, então, no caso da Rose, que está mais adiantada, a Adriana e Tarsis ainda estão desenvolvendo o projeto. A Rose estaria fazendo os grupos focais, né? E transcrevendo as entrevistas. E não se esqueçam que já existem recursos tecnológicos para isso, tá? Porque transcrição de entrevista é uma coisa extremamente cansativa, é difícil de fazer, e se você for pagar para alguém, geralmente é um trabalho muito caro. Ele é caro, mas infelizmente tem que valorizar o serviço do sujeito que fez isso, porque é muito chato fazer, certo? Então, enquanto ela está lá fazendo o grupo focal dela, transcrevendo os dados, tá? Tem que trazer para a materialidade o texto, ela vai se aprofundando no Bakhtin. Depois, quando ela for assistir os vídeos das entrevistas, tá? Ela vai
acompanhando por meio da materialidade que ela vai assistindo o vídeo e acompanhando o material escrito pronto, para ela destacar quais são os enunciados que mais correspondem ao objetivo da pesquisa proposto. Como ela vai trabalhar com o bullying, quais são os enunciados, né, que vão aí, pá, estão indo bem ao encontro ao objetivo que ela quer achar, aquilo que ela quer fazer, aquilo que ela se propôs fazer na pesquisa dela. Aí, usando o Bakhtin, ela vai lá interpretar e entender o porquê que esse jovem diz isso. Quem é esse jovem, de onde ele veio, porque ele está dizendo isso, que experiências ele deve ter enfrentado, né, ou atravessado, experimentado para trazer esse enunciado, né? Se for um enunciado positivo, depois nas considerações finais, o que a gente tem que fazer, evitar, trabalhar nossa sociedade para que isso não se continue dessa forma, não continue se reproduzindo. E os enunciados positivos, o que a gente tem que fazer para que esses comportamentos, essas concepções, essas ideias positivas, elas deem mais frutos, elas continuem sendo, né, divulgadas, mais jovens possam passar por essas experiências, essas vivências, para que, na sua subjetividade, assumam esses enunciados positivos. Então, é mais ou menos isso que é o processo de interpretação dos dados. Então, para isso, a gente precisa de um referencial teórico. Certo, pessoas? Sim. Stella Vista, obrigado pela dedicação. Gente, tá todo mundo mudo, vocês dormiram? Não, Pro. Certo, obrigada pela aula. Povo, liga as câmeras tudo só pra gente tirar uma fotinha. Só pra dar um Ave Maria, eu tô de touca, professora. Jamile, você de touca é sempre um charme. O Vitor tava pelado, ele foi lá e vestiu uma camiseta. Vou botar uma blusa, peraí. Peraí que eu vou tirar a touca do cabelo. Isso, tira a touca. O Vitor tava Adrina. pelado. Opa. Não. Oi. Você tava quietinha aí, caladinha, não foi? Tô prestando atenção. Show de bola. Ave Maria. Quem tá faltando? Madi. Vitor, Eu não estou conseguindo colocar a minha câmera. Quer dizer, não foi possível conectar a câmera selecionada, não sei o que, não sei o que. Deixa eu tentar aqui. O que deu neste trem. Meninas, tem um barato você escrever que o seu computador abusou. São Paulo. Abusar. Jamile. Se eu chegar lá, Jamile. por exemplo, mais estressante. Você disse que estava desarrumado, imagine, hein, se não tivesse. A primeira coisa da Bahia que eu consegui expressão, eu já pensar um pouquinho. Eu achei tão estranho. Tirando onda, tá vendo? Imagina. Tira a touca, Wilson. Vitor, já vestiu a roupa? Já, tá aberto aí. Liga. Ah, não tá aparecendo. Oxente. Tá uma bola preta. É uma bola preta. Não. Para nós sim. Bola preta é o usuário aí. Minha câmera tá. Ah, não tá aberta mesmo, não. Aí, agora? pronto. Agora sim. Madi, você não consegue abrir o sorriso, né? Tá, vou tirar mais um pouquinho. Vou dar mais um pouquinho, beleza? Olha o sorriso. A chamada online. Gente, ó, muito obrigada pela atenção de vocês. Vai me mandando mensagem, sinal de fumaça, tal. Mesmo que eu demore um pouquinho, eu respondo, tá, gente? Beijo, bom sábado para vocês. Ok. Pela vista. Hasta la vista. Tem café na casa da Adrina.